Língua portuguesa. Atualmente, uma das línguas mais faladas em todo o mundo é o português, onde está espalhada pela Europa, África, Ásia e, claro, América do Sul. É uma língua de origem românica influenciada por todos os continentes. Mas de onde e como tudo isso começou? Tudo começou com um rei, república e, claro, Império Romano, em que a língua oficial era o latim. O Reino de Roma foi fundado em 753 a.C., sendo constituída pelo rei e um pequeno povoado, com pessoas de diversos povoados, como latinos, sabinos e etruscos. Com novas instituições sendo formadas, houve a necessidade de criar uma forma de governo, denominada monarquia. Mas com o passar dos séculos, o Império Romano começou a passar por instabilidades, corrupção, crise econômica, assassinatos e o caos. Com o enfraquecimento do Império, Roma sofreu por muito tempo entre o século III e V, com a invasão dos povos bárbaros. No século IV, em 395 d.C., ocorreu a divisão em duas partes do Império, denominados de Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Assim, ocorre a queda gradual do Império Romano do Oriente, em 476 d.C. O galego português teve origem no Ocidente, na região da Península Ibérica, com a queda do Império Romano, sendo falado durante a Idade Média através das mudanças geográficas e históricas provocadas na época, como a recuperação da Península Ibérica pelos cristãos no século XI e a concentração dos árabes no sul da península. O latim vulgar foi se alterando e na região da península citada se tem a origem das línguas ibero-românicas, sendo uma delas o galego-português, proveniente da região noroeste, onde atualmente são compreendidos como Portugal e Galiza. A mudança do latim para o galego foi gradual devido à mistura de dialetos, sendo que os primeiros documentos escritos datam do século XII, como os cancioneiros. Com um período tão grande de tempo, o latim acabou sofrendo alterações, pois o que se falava na época da fundação de Roma era muito diferente da época em que o Império Romano caiu. O latim foi se propagando com o passar dos séculos por toda a Europa, Ásia e outros continentes, a quanto da expansão do Império Romano.